Fala pessoal do YouTube, beleza? Neste vídeo vou comentar as principais características sobre o iPhone 7 Plus, deixando minhas impressões sobre cada uma delas após cerca de 2 anos do seu lançamento. Por fim, indicarei se vale ou não a pena a sua aquisição nos próximos meses, ou seja, entre o fim de 2018 e o início de 2019. Então, fica ligado até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe sobre este smartphone da Apple, beleza? Antes de começar, gostaria de lembrá-lo para deixar o seu curtir ao final do vídeo. Isto ajuda muito no crescimento do canal e indica para mim se você gosta ou não deste tipo de conteúdo. Não esqueça também de se inscrever e ativar as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Vamos lá? A primeira coisa que devo mencionar é que esta análise se baseia no uso cotidiano do aparelho, ou seja, não fiz nenhum teste científico para determinar a qualidade desta ou daquela característica no smartphone, e nem mencionarei muitas especificações técnicas. Caso você se interesse, coloquei um link na descrição do vídeo para quem quiser saber todos os detalhes de hardware do aparelho. Desta forma, vou deixar aqui as minhas impressões de acordo com o uso comum no meu dia a dia, com relação a 5 itens: design, tela, processamento, câmeras e bateria. O design é a primeira coisa que você observa quando pega um iPhone na mão. No meu caso, eu tenho um iPhone 7 Plus preto brilhante, atualmente descontinuado pela Apple, mas você também encontra as cores ouro rosa, dourado, prateado e preto mate, ou fosco, disponíveis no mercado. Com relação ao preto brilhante, você já deve imaginar que este modelo pode ser facilmente arranhado e que sua carcaça é um verdadeiro ímã de digitais. Você está completamente certo. Por este motivo, utilizo desde o primeiro dia uma capinha neste smartphone. Isto evita alguns problemas de arranhões no dia a dia e também o incômodo de limpar as digitais do telefone a todo momento. Como vocês devem perceber nas imagens, o meu aparelho está em ótimas condições. Com relação à estrutura do iPhone 7 Plus, não tenho do que reclamar. Este é um smartphone grande e robusto, você percebe isso ao pegá-lo. Porém, se você derrubá-lo no chão, dificilmente não terá dores de cabeça. A chance de rachar a tela e ou danificar a estrutura do aparelho é bastante grande, dado o seu tamanho e peso. Porém, tomando os devidos cuidados, você terá um belíssimo aparelho nas mãos por muito tempo. Os botões de volume e ligar e desligar a tela têm fácil acesso pelas laterais do aparelho, sendo a entrada Lightning para carregamento e conexão de fone de ouvido localizada na parte inferior do smartphone. Alguém pode sentir falta da entrada de 13,5mm para fones de ouvido padrão, mas confesso que acostumei a utilizar o fone de ouvido com conexão Lightning que vem no iPhone. Quando quero utilizar outro fone de ouvido, conecto o adaptador de 13,5mm para Lightning que acompanha o aparelho. Outra novidade na época do lançamento do iPhone 7 e 7 Plus foi o botão Home fixo, ou seja, este não é um botão físico que você pressiona e ele afunda. Trata-se de uma superfície que responde com um retorno tátil ao ser pressionada. No início, é um pouco estranho, mas em poucos minutos você acostuma e nem nota mais que não existe um botão físico na frente do aparelho. O botão Home também conta com um leitor de impressões digitais Touch ID de segunda geração, uma mão na roda para desbloquear o aparelho, realizar login em aplicativos e compras através do Apple Pay. Eu acho este método excelente, pois a leitura é muito rápida e raramente não funciona de primeira. O iPhone 7 também conta com a classificação IP67, que confere ao aparelho resistência à água a profundidades máximas de 1 metro por até 30 minutos, bem como resistência a respingos e poeira, mas é melhor evitar qualquer mergulho proposital para não correr nenhum risco, não é mesmo? Atualmente, os iPhone 7 são vendidos nas capacidades de 32 GB, que é o caso do meu, e 128 GB, que é uma capacidade bastante generosa e deve atender às pessoas mais exigentes por espaço de armazenamento. Ou seja, se você pretende utilizar o aparelho para instalar muitos aplicativos, tirar muitas fotos, gravar muitos vídeos e se divertir com jogos, é melhor optar pela maior capacidade. Por fim, gostaria de ressaltar a qualidade dos alto-falantes do iPhone 7 Plus. Caso você não saiba, os alto-falantes são estéreo, pois existe um alto-falante na parte inferior e outro na parte superior, onde você encosta a orelha durante uma ligação.
O som é claro, mesmo com volume mais alto. Os graves, entretanto, são percebidos de forma mais tímida, apenas quando você aproxima o ouvido do smartphone. Claro, não dá para esperar nenhum milagre em um alto-falante deste porte. Para mim, é um bom sistema de som para um smartphone. A segunda coisa que você nota no iPhone 7 Plus é a sua tela Retina, com resolução Full HD de 1920 por 1080 pixels. Perceba que esta é a mesma resolução encontrada em muitas TVs de 40, 42 e 50 polegadas, porém condensada em um painel LCD IPS de 5.5 polegadas de diagonal e impressionantes 401 pontos por polegada. As cores da tela são bem balanceadas e o contraste é muito bom para uma tela com esta tecnologia. Isso é facilmente percebido quando se utiliza um fundo preto, ou seja, não se nota aquele preto lavado ou partes esbranquiçadas. Isto é ótimo quando se está assistindo a vídeos ou jogando no smartphone. Outro fator interessante sobre a tela dos iPhone 7 Plus diz respeito ao recurso Night Shift, que muda o padrão de cor da tela para um tom mais quente, ou seja, mais amarelado, após o pôr do sol. Segundo alguns estudos, isto reduz o cansaço visual no período noturno, podendo ajudar o usuário a dormir melhor. Por fim, vale lembrar que o sistema operacional iOS também conta com o recurso Alcançabilidade, que facilita o acesso aos itens no topo da tela através do deslocamento da interface após 2 toques rápidos no botão Home. Mesmo tendo as mãos relativamente grandes, de fato, acho esse recurso muito útil e o utilizo a todo momento devido ao tamanho da tela do iPhone 7 Plus. O iPhone 7 Plus vem equipado com o processador A10 Fusion e ele não deixa a desejar. Utilizar o sistema é um prazer, pois não existem travamentos ou atrasos durante as transições de tela entre aplicativos. Mas é em jogos que o processador mostra todo o seu desempenho. Até mesmo títulos mais exigentes, como o famoso PUBG Mobile, rodam de forma fluida e sem nenhum tipo de atraso. O A10 Fusion também conta com o coprocessador de movimentos M10, que traz uma série de recursos e sensores, como acelerômetro, giroscópio e bússola, para medir passos e detectar movimentos específicos durante o uso do aparelho. Um exemplo de uso do M10 é o recurso Levante para ativar, que liga a tela apenas ao erguer o iPhone na direção dos seus olhos, sem a necessidade de pressionar nenhum botão. O processamento do iPhone também deve muito ao iOS. No meu caso, já estou utilizando a versão 12, que promete um desempenho ainda melhor em diversas tarefas, como abertura de aplicativos, utilização do teclado e etc., inclusive em aparelhos mais antigos, como os iPhone 5S, 6 e 6S. De fato, o processamento do iPhone é praticamente impecável e deve atender à esmagadora maioria das pessoas nos mais diversos tipos de perfil de uso, seja para trabalho, entretenimento ou diversão. Como você deve saber, o iPhone 7 Plus conta com 3 câmeras, sendo 2 delas localizadas na traseira e uma na parte frontal do aparelho. A câmera traseira dupla tem 12 megapixels, sendo uma lente grande angular com abertura f1.8 e outra teleobjetiva com abertura f2.8. Na prática, este conjunto de câmeras consegue proporcionar imagens muito boas, com zoom óptico de 2 vezes e zoom digital alcançando até 10 vezes, bem como o modo retrato, que desfoca o fundo e deixa as fotos com pessoas com um efeito mais profissional. A câmera frontal melhorou muito em comparação com o seu irmão mais velho, o iPhone 6S. Nota-se claramente uma melhor definição nas imagens com esta câmera. Claro, não dá para esperar nenhum milagre em fotos com baixa luminosidade, mas pode ter certeza que as selfies terão uma qualidade bastante boa em outras situações. Outro recurso interessante são as live fotos, que grava 1.5 segundo antes e depois de você pressionar o disparador. Com isso, você tem uma ambientação na foto, com som e movimento, para ajudar a recordar o momento registrado. No geral, acho o conjunto de câmeras do iPhone 7 Plus muito bom. Certamente atende a praticamente qualquer tipo de situação, inclusive para quem deseja fazer vídeos em alta resolução, visto que o aparelho conta com estabilização óptica e cinemática de imagem, modo time-lapse e zoom óptico durante a gravação. Os iPhones de tamanho tradicional sempre foram conhecidos por não apresentar uma bateria de longa duração. Entretanto, os iPhones Plus
se desviam dessa ideia por apresentar uma bateria de maior capacidade, acompanhando o tamanho do aparelho. Isso garante um maior tempo de uso, sem a necessidade de ligar o smartphone na energia. Além disso, o modo de pouca energia consegue poupar muito a energia da bateria através de uma série de otimizações de software e hardware. Confesso que utilizo este recurso o tempo todo, independentemente de ter muita ou pouca carga na bateria. Com isso, consigo utilizar o iPhone por todo o tempo e ainda chego ao final do dia com uns 40 a 50% de carga. Bateria é um item difícil de emitir opinião, pois a sua duração depende muito do perfil de uso do aparelho. Para mim, que sou um usuário moderado, a bateria do iPhone 7 Plus é suficiente, não tenho do que reclamar. Tenho a sensação de que esta capacidade deve atender grande parte das pessoas, com exceção daquelas que não desligam o smartphone em nenhum minuto. Aí não há santo que ajude, é melhor recorrer a um power bank, ou seja, as famosas baterias externas. Bom, falamos aqui sobre as principais características do iPhone 7 Plus, incluindo design, tela, processamento, câmeras e bateria. Mas e aí, vale ou não a pena investir neste aparelho entre 2018 e 2019? Eu diria que vale muito a pena, principalmente se analisarmos o custo-benefício deste modelo. O iPhone 7 Plus foi lançado em 2016, ou seja, há apenas 2 anos atrás. Pelo histórico da Apple, os iPhones costumam receber atualizações de sistema operacional por 5 anos, como é o caso do velhinho iPhone 5S, que por sinal recebeu a última versão do iOS, mesmo tendo sido lançado lá em 2013. Isto gera uma perspectiva de atualização para o iPhone 7 Plus até meados de 2020 e 2021, ou seja, se você adquirir este aparelho entre o fim de 2018 e o início de 2019, por exemplo, poderá utilizá-lo tranquilamente por 2 ou 3 anos pelo menos. Pessoal, creio que eu tenha abordado as principais questões sobre o iPhone 7 Plus. Caso você tenha alguma dúvida, deixe o seu comentário aí embaixo ou me procure nas redes sociais como Twitter e Instagram, no @leomr85, que responderei com o maior prazer assim que possível. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu curtir e se inscrever no canal, ativando as notificações para saber em primeira mão sempre que eu postar novos vídeos. Por hoje é só, nos falamos no próximo vídeo. Até mais!